Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Saúde e Bem-Estar aqui na tua Rádio Alvorada. E hoje vamos falar sobre dor de garganta. E para falar então de um tema que é muito comum agora nessa temporada que está chegando do nosso inverno gaúcho, né? Estou recebendo aqui então a doutora Tatiane Yamamoto, otorrinolaringologista, para falarmos então um pouquinho, desmistificarmos um pouco a dor de garganta, falar que nem toda dor de garganta é só uma infecção, né? Sim. Bem-vinda, doutora Tatiane, obrigado pelo ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Dr. Jefferson. Um prazer estar aqui novamente e vamos falar então sobre dores de garganta. Gostaria de então agradecer aos nossos patrocinadores, ao Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, ao Ticiane Laboratórios, ao Dr. Rodrigo Balotin, urologista, ao Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare, a GSB Áudio Vídeo e ao Odonto Rigo. Então, doutora, começando o inverno, começam as dores de garganta, mas nem todas as dores de garganta são infecciosas, né? E às vezes pode ser infecção viral, bacteriana, um assunto bem amplo para conversarmos. Sim, Jefferson. É uma temporada de alto volume de dores de garganta, principalmente pela chegada do inverno, a gente fica mais presos, né, na sala de aula, nos lugares de trabalho, então não tem tanta ventilação e assim tem mais circulações de micro-organismos que causam as dores de garganta. Mas a dor de garganta pode ser parte infecciosa, que é vírus ou bactéria, ou também pode ser outras causas, como um refluxo, um problema que até às vezes algumas doenças mais crônicas, né? Parkinson, problema mais miofaciais, mais outros problemas, assim, que é muito comum dar dor de garganta também. Às vezes a gente fala a questão dor de garganta, né? Mas é um termo um pouco amplo, até, né, o termo técnico, né, odinofagia, mas a gente tem várias estruturas ali que podem estar comprometidas. Muitas vezes a gente acha que é a famosa amidalite, né, mas a gente pode ter inflamações de outras partes ali dessa região, né? Sim, temos várias partes. A mais comum, por ser mais em crianças e mais tratadas, é a dor de garganta. A odinofagia é dor de garganta, né? Então, essas dores de garganta podem vir desde uma infecção ali na região da orofaringe mesmo. Aí nós temos algumas divisões, né? Nós temos as faringites em gerais, que é a dor de garganta infecciosa. Nós temos as amidalites, que daí acomete as amígdalas. Nós temos as adenoidites, que é mais comum em crianças que acometem a adenoide. E mais na parte inferior, temos até as laringites, que pode acometer também as cordas vocais, que é aqueles que dá rouquidão, ou problemas assim relacionados à voz mesmo. Geralmente é mais comum em crianças, né? Sim. E às vezes a maior preocupação dos pais é vamos ter que dar antibiótico, né? Isso. Eu acho que no dia a dia nosso clínico é o que acontece muito, acredito que com os pediatras, mas no otorrino não deve ser muito diferente. Não, é uma gama muito grande de dor de garganta e os pais vêm muito querendo antibiótico. Mas é muito importante a gente saber que as dores de garganta, né, em torno de 70% a 90% são causadas por vírus. Então, o antibiótico não vai ajudar nesses casos, é mais os cuidados, né? Porque a infecção viral, você sabe que ela é autolimitada, então é mais remédio para dor, febre, enfim. Mas antibiótico mesmo é em poucos casos. Geralmente o viral tem uma duração de até 72 horas, né? Febre que vai mudando, né? Isso. E acho que até uma informação importante para as mães, né? Entenderem, eu acho, a questão dos sintomáticos. Sim, no início é uma dor de garganta, a criança para de comer, diminui o apetite, pode estar um pouquinho mais sonolenta, aquela criança que é agitada e fica mais quietinha, e febre também pode vir, né, até 72 horas. Então, não precisa ir correr ao médico nas primeiras 72 horas, né, nos 3 primeiros dias. Dá um remédio de dor em casa, né, algo assim mais, aumentar a parte de hidratação, tentar forçar isso, antitérmico, um analgésico,
anestésico. E aí, vendo, se persistir, piorar a dor ou vieram com outros, né, sintomas, como febre, falta de ar, daí sim procura um médico. Então, geralmente, 90% acaba se resolvendo sem a necessidade do antibiótico. Então, Isso muitas aí. vezes acaba se usando Sem necessidade. sem necessidade. Sim. Uma questão que a gente sempre fala é a questão da vacinação, né? Principalmente ali na fase mais adulta, enfim, mas também até em crianças, principalmente para via respiratória. Na Sim. questão das, ainda no mesmo gancho das amidalites, tonsilites aí, das faringites, se tem também um impacto a vacinação nesse sentido, né? Tem um impacto bem importante, principalmente, né, a gripe, ela começa com uma dor de garganta, uma mal-estar. Então, as vacinações da gripe, agora chegou na rede pública do SUS a Pneumo 20, né? A Pneumo 20 agora ela pega bastante o pneumococo, que é muito comum nas amidalites, nas infecções bacterianas, e também os outros tipos de vacinação que é compatível com a dor de garganta, né? A moraxela, enfim, toda a vacinação é muito importante e sempre fazer os reforços, principalmente nas crianças. Isso, porque às vezes até uma dúvida, né? Mas foi consultar e eu nunca tive pneumonia, mas o doutor disse que eu tenho infecção de vias aéreas, Sim. que acaba fazendo parte e indica a vacina. Então, realmente é um impacto importante. É um impacto, sim. A pneumococo, ela é muito prevalente, não só na pneumonia, como em todo o aparelho da via aérea superior. Então, otite, sinusite, amidalite é muito causado pelo pneumococo, por isso que se dá essa vacina da Pneumo 20. E a questão, um dos, às vezes até dos medos, enfim, dos pais, é a questão de quando tem indicação cirúrgica, né? Sim. Qual hoje são as principais nortes? Uma vez, né, ainda era uma questão do número de exacerbações de quadros que se tinha nos anos, né? Sim. Ainda se segue mais ou menos esse modelo? Sim, com relação às infecções, nós temos os critérios de Paradise, né? Que são 7 infecções que usam antibiótico nos últimos 12 meses em um ano, ou 5 infecções nos últimos 2 anos, 5 em, 2026 e 5 em 2025, né? Ou 3 infecções nos últimos 3 anos consecutivos, já é indicativo de remover as amígdalas. Não tem só esse indicativo, também tem aqueles pacientes que formam aquelas pedrinhas que chamam cásios, que é acúmulo de comida, também é um tipo de indicação cirúrgica. E nas pessoas que têm as amígdalas grandes, muitas pessoas têm amígdalas hipertrofiadas. E aí causa uma sensação de nariz sempre trancado, a voz abafada, é aquela pessoa que não consegue respirar bem, não consegue fazer atividade física, ronca. Tudo isso pode estar ligado à amígdala, que nem sempre está bem somente infecção, pode ser só uma hipertrofia sem infecção de repetição. Então, isso também tem indicação cirúrgica. Até no desempenho escolar, às vezes, né? Muito importante, sim. A infecção, a hipertrofia, a criança que não dorme bem porque ronca, respira muito pela boca, acaba não excretando todos os hormônios na madrugada que são importantes para o dia seguinte. Então, a criança que não dorme bem, que ronca, que não tem aquele sono reparador, acaba tendo muito problemas, principalmente escolar, de ser muito hiperativo, de ter problema de concentração, problema na parte do desenvolvimento, e sem falar na parte também facial, odontológica, que também está implicado, né? Uma criança, um adulto que respira somente pela boca, tem toda a parte da arcada dentária, do maxilar, tudo alterado, e aquela pessoa que tem que usar aparelho, aí coloca o aparelho, não melhora, nada melhora, por conta dessa obstrução importante das amígdalas. Das amígdalas. E mudando um pouquinho, então, do nosso público, né? Falamos muito da criança, que, Sim. querendo ou não, acho que é o maior público que às vezes tem as queixas, né? Principalmente começa inverno, começa os resfriados, e aí as amígdalas já têm um papel muito mais desenvolvido nessa parte, né, da nossa fase de vida. Mas nos adultos, quais são as principais causas hoje, né? Tirando a parte dos idosos, que também acho que é um tema para nós conversar daqui a pouquinho. Sim. Mas nos adultos, quais são as principais causas, assim, que você vê que é a busca pela dor? Tirando ali essa parte que também acomete adultos, mas menor... Em menos casos, né? Em adultos está mais ligado à respiração oral. Então, às vezes tem um desvio de septo, uma sinusite, acaba respirando pela boca. Então, a ardência é pela, né, secura ali da garganta.
Nós temos o refluxo. É muito importante esse paciente geralmente não trata o refluxo, daí o ácido gástrico acaba indo na garganta e causando essas ardências, essas dores de garganta. Algumas infecções que não é tão, né, típico na criança, como, por exemplo, a mononucleose. Algumas doenças, como até herpes. A mononucleose é a famosa doença do beijo, né? É, doença do beijo. Ela é mais comum a partir da adolescência, né? Por isso que eu falo até o beijo, porque a transmissão dele é oral. Então, é uma dor de garganta importante e é aquela dor de garganta arrastada, né? Que dura semanas. E o importante dela são as complicações. Ela não atinge somente as amígdalas, a garganta em si. Ela atinge também o fígado, o passo, que daí pode aumentar e aí causar o que a gente diz inchada, né? O fígado ou baço inchado, que é a esplenomegalia. Enfim. E algumas vezes tem até que internar, né? Para fazer às vezes, sim. Tem que internar porque é um quadro arrastado, tem risco de ruptura, tem, né, risco de ter algumas complicações maiores. E a questão também hoje, a gente tem muitos tabus, né? Questão ainda de se falar, mas a gente, na população adulta, principalmente, né? Questão de sexo oral, né? Sim. E a transmissão do próprio HPV. Tem tido casos na tua rotina nos últimos tempos? Porque estudos mostram que a prevalência tem aumentado. Sim. Até pela questão da vacinação do HPV estar disponível, mas ainda não ser uma grande quantidade da população que busca e que acaba se vacinando. Como é que tem sido na tua rotina? Tem pego esses casos? Que também é um alerta a gente conversar, que eu acho que a ideia até do podcast é isso, a gente acender alertas para as pessoas que às vezes acham que aquela dorzinha é normal, que às vezes não é nada, vai passar, mas às vezes está perdendo a chance de um diagnóstico e às vezes tem uma chance de cura muito grande, né? Sim. O HPV, que ela é transmitido por via sexual, né? Ela acaba na garganta formando papilomas. Então, são aquelas várias verruguinhas que você encontra, é muito comum na região do pilar amidaliano ou na úvula. Alguns pacientes assim mais em mucosa, assim na região do lado da bochecha e tal, e começa a ter uma ardênciazinha naquela região. É tipo couve-flor, né? A lesão do papiloma. Elas são várias verruguinhas, então como se fosse uma couve-florzinha. Ela tende a sangrar mais, tem risco de câncer, né? Por isso que deve ser retirado. Você inspeciona a tua garganta em casa, vê que tem alguma coisa diferente, já procura um especialista para ver se precisa fazer biópsia, porque uma vez visualizado, deve ser removido, mandado para anatomopatologia para fazer estudo e tal, e prevenção do câncer no futuro. Uma questão é que uma vez você tinha, falando já também da herpes, né, que não é outro tipo de vírus, né, mas você tinha muito um tabu da questão que o herpes genital não se passava para o via oral, né, Sim. e vice-versa, né, o bucal não ia. Isso se caiu por terra, que também são lesões que podem ser transmitidas, né, não, além do beijo, pelo sexo oral. Isso aí. O herpes tem o tipo 1 e tipo 2, né? Então, antigamente, tipo 1 era oral e 2 mais a parte genital. Hoje, não. Hoje, a gente encontra os dois tipos na região da garganta. E mesma coisa com o HPV. O HPV era mais restrito à parte de genitárias. E hoje é muito comum ter esse HPV. E até em crianças é comum, mas aí não pelo sexo, pela via de transmissão vaginal na hora do parto. Quando a gente encontra uma criança com HPV, né, com a lesão de HPV na orofaringe, deve ser investigado sim algum abuso, ou enfim, mas a gente sempre pergunta como que nasceu. A maioria é via de parto, a mãe tinha, né, a mãe tem, e aí acabou passando... às vezes que não foi muito bem manejado, né? Isso aí, e acaba passando e a criança pega também. Também. E lembrando, né, o risco, né, do HPV pela questão de se tornar uma lesão cancerígena, né? A HPV, ela está relacionada a inúmeros tipos de câncer, né? Em todo o trato, hoje em dia. Antigamente era só mais genital, agora não. Principalmente no trato da boca, da laringe, é muito comum estar relacionado o câncer com o HPV. E a dor nesses casos, é uma dor muito intensa? Não. É uma dor, ela é umas fisgadinhas, tá? Não é uma dor intensa, são umas fisgadinhas que às vezes pode sangrar um pouquinho. E a maioria do paciente fala que incomoda na hora de engolir, que raspa ali, então dá uma sensação de desconforto.
tá? E quando tem dor, são umas fisgadas pontuais, não é algo que dói sempre, é algumas coisas pontuais. A minha pergunta, né, instiguei, é porque eu, né, tive um caso uma vez e a paciente era uma dor que ela não incomodava assim a ponto dela procurar. Sim. E ela já tinha buscado atendimento algumas vezes e tinha sido passado por uma infecção, né, viral, provavelmente, não era uma lesão, talvez naquele momento que fosse visualizado. E então tratou, não melhorou, mas ficou mais um tempo sem buscar atendimento, porque a intensidade da dor era uma dor menor do que a de uma infecção bacteriana comum, de uma amidalite, de uma tonsilite. Então acho que isso também é interessante, né? Que as pessoas às vezes elas não dão a real importância para aquela dor, porque é uma dor que ela incomoda, mas ela não incomoda a ponto de você não conviver com ela. Sim. Então, acho que isso acaba ficando um sinal de alerta, né? Sinal de alerta. Qualquer coisa, a gente usa dos 3 semanas, né? A dor que não passa em 3 semanas, uma lesão na boca que não passa em 3 semanas, é um sinal de alerta para procurar um especialista e a gente vê se, vamos fazer biópsia. Principalmente lesões de boca que não melhorou em 3 semanas... É mandatório fazer uma biópsia, né? Pra gente ver se não é alguma coisa cancerígena ou alguma doença que está por trás. Então, isso é bem importante. E nem sempre tá ligado à dor, né? Nem sempre, né? Esse que é o probleminha, né? Às vezes a gente demora para conseguir um diagnóstico pelo atraso, né? E a cura, às vezes, acaba passando, né? E a gente vê também agora a questão de que estamos envelhecendo, né? Estamos entrando na era da longevidade, era que vamos virar a curva, né? Hoje falamos muito em questão que a maior procura é crianças, mas nas odinofagias, mas vamos ter muito mais idosos do que crianças. Hoje, no Rio Grande do Sul, são 114 idosos para cada 100 crianças. Então, já temos uma relação maior de idosos do que crianças. E idoso também tem dor de garganta. Sim. Idoso tem muita dor de garganta e é até engraçado, né? Porque antigamente os pais tinham 12, 15 filhos, né? E agora tem 1, 2 filhos, por isso que está se invertendo. Está se invertendo. Então, a população idosa também deve sempre se fazer o alerta. Qualquer tipo de lesão, dor na garganta que não passa em 3 semanas, procurar ajuda. Tem que ver os hábitos de vida, né, Dr. Jefferson? Se fuma, se bebe, tem mais riscos de ter alguns problemas a mais, entre eles o câncer. E pacientes que usam dentaduras, né? As próteses dentárias podem machucar. E machucados de longos anos têm um pequeno risco de ter um câncer pelas altas chances de tentar cicatrizar. Cicatrizar pode levar a um câncer, né? Então, quem usa dentadura, que não está bem adaptado, está machucando, tem que adaptar e tem que fazer com que não machuque. Nessa população também acaba aumentando um pouco a incidência das infecções fúngicas, né? Sim. É muito comum a infecção fúngica nessa idade, por conta da alimentação, até por conta do sistema imune, né? Que ela muda. Então, os micro-organismos mais prevalentes, entre eles está o fungo. E o fungo não é aquela dor que dói sempre, igual a gente diz, né? É uma dor que vem de vez em quando, volta, e aí aparecem algumas lesões que fica ali, mas a gente não dá importância, mas é muito importante ser investigado. Algumas vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico com endoscopia, né? Porque às vezes começa um desconforto mais gástrico, mais estomacal, e aí você acaba encontrando ali, principalmente candidíase esofágica, né? Mas que não tinham tantos sinais orais. Hoje temos métodos na otorrino sem precisar ser um exame tão invasivo, né? Porque tem que ter sedação, né? Muitas vezes até por ser um público idoso, né? Não consegue nem fazer por contraindicação cardiológica, enfim. Temos métodos hoje menos invasivos. Temos métodos. Mesma coisa que a endoscopia é um vídeo que vê todo o aparelho ali até o estômago, nós temos a laringoscopia. A laringoscopia, ela se faz acordado, com anestesia local apenas. E ali a gente coloca uma câmera. E na câmera a gente consegue ver tudo até a parte das cordas vocais. Então, essas candidíases, até a esofagiana a gente consegue ver, assim, mas principalmente na base da língua, que é o mais comum, dá para ser diagnosticado sem necessidade de sedação.
Então, se consegue ser menos invasivo. Menos invasivo e muito melhor para o idoso, né? Porque não precisa sedar, né? Não precisa estar acompanhado com alguém depois. É uma técnica muito mais rápida e mais segura também. E até para crianças, né? Que também criança não deve ser uma rotina tão fácil conseguir, né? Se já você conseguir com abaixador de língua, às vezes é um desafio, né? Sim. Então, acho que com o vídeo laringo deve... ajudar bastante. Meu Deus. Voltando um pouquinho na questão das cirurgias, né? Eu acho que ainda é um dos grandes medos, às vezes, que os pais têm, né? Sim. Até a questão do pós-operatório, né? Sim. Uma vez se ficava 3, 4 dias internado, risco de sangramento, daí alimentação. Hoje isso tem sido uma mudança radical, né? A gente vê muitas vezes o paciente nem ficando internado. Às vezes faz de manhã... E logo 3 horas, 4 horas depois já vai para casa, né? Com a modernidade, assim, a gente consegue ter opções com que tenha menos lesão. Até na parte de anestesia, assim, com, né, inovações, novos medicamentos, se tornou mais tranquilo a cirurgia. Lógico, ainda tem os riscos de sangramento e tal, mas hoje a gente consegue dar alta no mesmo dia, né? A anestesia, assim, dependendo do anestesista, a gente consegue acordar logo, já consegue comer, ver como o paciente tá, logo consegue dar alta. Ainda continua sendo uma cirurgia dolorosa, né, no método tradicional, mas é uma dor que dura uns 3, 4 dias, depois vai diminuindo. Então, é relação, assim, médico-paciente, né? Mãe-paciente, mãe-médico, né? Olha, você vai ter que dar mais comida fria. E essa parte, assim, de ter uma comunicação boa com a família é muito importante, né? Geralmente tá com dúvida, não tá conseguindo comer isso. O que eu posso dar? Então, sempre ter o acesso, né, uma relação com o médico para poder perguntar e tal. Porque é uma cirurgia que os pais ficam aflitos porque é na boca. Então, se a criança não come um dia, o pai já fica preocupado. Imagina não comer 3 dias, né? Então, é de enlouquecer qualquer pai, com certeza. Mas uma avaliação, né, indicado somente sem necessidade, e essa parte, assim, de estar na retaguarda desses pais para, né, você conseguir tirar dúvida é bem importante. Então, a relação, nesses casos, eu acho que é o crucial, além da cirurgia, né? E é muito medo, assim, de... não acordar. Então, muitos pais têm mais riscos da anestesia do que da própria cirurgia, né? E hoje não. Hoje a parte anestésica está muito evoluída. Os carrinhos estão aí, né? Os carrinhos de anestesia, que tem um controle total. Até os pré-anestésicos, né? Hoje dá um xaropinho para dar uma... aí. Não tem, né? Não tem mais agulha, tem o xaropinho, tem o balãozinho. Então, tem vários métodos que a criança já chega dormindo. Às vezes chega no bloco com o carrinho mesmo, né? Ali no HCR nós temos um carrinho que as crianças adoram, né? Chega de bugzinho na mesa cirúrgica. Chega de bugzinho na mesa cirúrgica e eles acham... E tudo assim para tornar um ambiente assim, mais tranquilo para a criança e para os pais. Mais humanizado. Isso é muito importante. E a questão também, né? Que eu acho que a criança deve ficar muito feliz, né? A doutora me prescreveu que é para mim tomar sorvete. O que convence, na verdade, é isso. Vamos tomar vários dias de sorvete. Eles adoram, sabe? Então, se torna mais fácil do que antigamente. Na questão, às vezes, também nesses casos que acaba tendo várias... infecções no decorrer do ano e acaba evoluindo para uma cirurgia, muitas vezes as mães vêm com aquela dúvida, né? Se tem alguma coisa que possa melhorar a imunidade, né? Daí a gente hoje tem vários no mercado moduladores de imunidade. Sim. Qual que é a evidência hoje? Isso realmente tem uma aplicabilidade? Tem tido melhoras, assim, de realmente melhorar as exacerbações que as crianças vêm tendo? Depende, tá? Tem muitas crianças que melhoram, sim. Antes da cirurgia, acho que não tá tendo muitas assim, indicações cirúrgicas não necessárias, né? Teve infecção, vai lá e tira as amígdalas. Eu acho que não é bem por aí. Às vezes é problema na imunidade, problema nas vitaminas. Então, tem que ser investigado toda essa parte, porque a cirurgia é indicada em último caso, né? Então, ver essa parte de vitamina, hormônios, enfim. E aí, não, a criança tá ótima. Então, vamos mudar alguma coisa, alguma rinite mal controlada, algum refluxo, às vezes a alimentação que tá ruim, a gente ajusta, né? O otorrino já ajusta e vê. Continua tendo
Tem algumas vacinas que são via orais, que a gente prescreve por 3 meses, a criança toma por 3 meses e tem uma melhora muito boa, né? É uma tentativa de não fazer a cirurgia. Tem esses imunomoduladores, às vezes a criança não tem problema, assim, de vitamina, não tem problema dessas partes mais nutricional, mas a imunidade não está ajudando. Então, tem esses imunomoduladores que, quando indicado, ajuda bastante e deixa do paciente de fazer a cirurgia. Então, tudo é muito individualizado, sabe? Tem que ser visto, assim, todos os exames. Por exemplo, não adianta, uma criança que está tendo várias infecções, tá? Mas ela tem uma amígdala grande. Aí, nesse paciente, não adianta dar imunomodulador, porque a amígdala é grande, então vai ter que tirar de qualquer jeito. Então, essas indicações cirúrgicas, elas são bem individuais. Mas tem comprovação, sim, científica desses imunomoduladores melhorarem nessa parte de infecção. Porque às vezes é aquela dúvida, né? Que foi na farmácia, às vezes o pessoal conversou e daí às vezes vem a dúvida se realmente tem aplicabilidade. Eu vejo muito isso, sabe? Sim. Um remédio para aumentar a minha imunidade. E eu vejo isso também às vezes, né? Como um sinal de alerta. Porque se tá tendo tanta infecção, é só a garganta, né? Você não tá tendo outros tipos de infecção. Porque às vezes pode ser, principalmente no adulto, um sinal de alguma outra coisa, né? Alguma outra coisa que está suprimindo a imunidade. Isso. Você tem visto isso em crianças também, de fechar diagnósticos também de outras patologias e inicialmente o pessoal achava que era só uma infecção comum de garganta. Sim, sim. É aquela criança, assim, que... Por isso que, né, antes de se indicar cirurgia, você tem que pesquisar tudo, né? E, sim, tem casos, assim, que às vezes até uma coisa assim, rinite mal controlada. Às vezes é isso, sabe? Então, tá ligado a alguma alimentação, alguma coisa, uma mudança no estilo de vida, né? No quarto, deixar o quarto mais arejado, tirar a criança do chão, enfim. Algumas coisas já melhora essa parte de imunidade sem necessidade. E o que eu tenho medo dessas prescrições de balcão é que se gasta muito dinheiro nesses remédios imunomoduladores, enfim, ou são medicamentos que, dependendo do laboratório, nem tem tudo aquilo, né? Então, eu acho, assim, que essa parte de medicação, principalmente esses imunomoduladores, vitaminas, assim, é dado só se necessita, senão não tem porquê, né? Isso em qualquer idade, eu acho que você também vê isso bastante, né? Tipo, chega o idoso tomando muitas vitaminas, mas ele não tem carência. Ou às vezes tem o risco até de uma intoxicação, né? Porque não precisava suplementar e tá suplementando. Isso aí. Então, às vezes, a falta faz mal, mas o excesso também faz mal, né? Então, acabam sendo situações que a gente tem que sempre individualizar. Sempre individualizar. Então, por isso que eu acabei fazendo essa pergunta, porque imaginei que talvez fosse um cenário que encontra na área da otorrino também. Encontra bastante. E a questão, às vezes o pessoal pergunta, quando procura um clínico, quando procura um otorrino? Quando estamos falando na questão da dor de garganta. Olha, o clínico resolve muito bem, na uma grande maioria, né? Mas se é alguém que tem muitas infecções de repetição, sabe? Que sempre tem que estar tomando antibiótico, já deve fazer uma avaliação com o otorrino. Ou se, além das infecções, tem outras causas, né? Uma rinite mal controlada, ou às vezes o clínico vê, né? Ou o pediatra vê que a amígdala é grande. Problemas assim que está causando, além da infecção de garganta, tem complicações, né? Porque toda infecção de garganta, ela tem risco de complicações. Então, tem umas que pode atingir o coração, a parte do sistema nervoso central, enfim. Teve alguma complicação, já é bom procurar um otorrino. Então, algumas infecções mais importantes, como, por exemplo, abscesso, né? Aqueles que teve que fazer internação, já está além do normal. Então, isso acho que uma avaliação com um especialista seria importante. E às vezes o pessoal diz, é só uma amidalite, mas que nem tu já puxou uma das complicações, né? O abscesso, né? Sim. O abscesso pode ser algo que vai resolver só com antibiótico, mas algumas vezes pode levar a uma intervenção e pode até levar cirúrgica e às vezes levar até uma complicação mais grave, uma bendiastinite, se romper algo muito mais sério, né? Uma dorzinha de garganta, que daí trata, não melhora, daí vira um pus na garganta, que a gente fala que é aquela voz de batata, né?
o paciente como se tivesse alguma coisa quente na boca, que não consegue falar direito porque a região ali da garganta tá cheio de pus. E aí o pus vai descendo, pode ir descendo e pode ir até, igual você disse, no mediastino e causar até óbito. Muito, muito raro, mas tem um risco também. Então, se teve um abscesso piramidaliano, procurar uma avaliação, de repente tirar para não ter mais riscos, né? A gente indica a partir do segundo episódio de abscesso, mas teve a primeira, é bom dar uma avaliadinha, com certeza. E, às vezes, esses abscessos têm que ser drenados, né? Então, quem drena, geralmente é o especialista que vai lá e tira o pus da cavidade, enfim, com agulha ou, às vezes, no bloco cirúrgico. Mas é um alerta importante. Então, são coisas que nem falamos no início, a dor de garganta, né, a odinofagia, ela pode ser desde algo simples, como uma infecção viral, que vai ser limitada a algumas horas, né, 72 horas, geralmente, né, já começando a entrar em resolução, como flutuar por um caso mais complexo, né, de uma neoplasia de boca, né, principalmente se a gente for falar em tabagistas, né, pessoas que fumam, pessoas que bebem, que eu acho que tem diminuído até nesse momento. Acho que estamos entrando numa era que as pessoas estão fumando menos, mas temos o risco do cigarro eletrônico. É, isso que eu ia dizer, eles estão trocando, né? E o cigarro eletrônico, ele traz bastante malefício. Uma época era aquele narguilé, agora é mais cigarro eletrônico, né? Então, eles estão trocando, assim, sabe? Mas está diminuindo. Acho que estão ficando mais consciente o uso, né, desses, tanto do cigarro eletrônico como o normal, em doenças ou algo, assim, que é um vício, né? Então, acho que tende a diminuir, assim, espero. Né? E, então, algo que pode ser simples, como pode ser muito complexo. Uma questão também que acho que vale nós falarmos, né, é que somos gaúchos e tomamos muito chimarrão. E às vezes uma das causas do câncer de garganta, que também pode vir a cursar com os primeiros sinais com dor e às vezes até um pigarro, né, aquela tossezinha que expectora às vezes um pouco de sangue, né? Isso, também é algo que a gente sempre teve que ter um alerta. Sim, tem que ter um alerta porque a água quente, né, do chimarrão é um fator de risco, né, para neoplasia. Então, é baixo, assim, mas ele tem um fator de risco pela temperatura da água que fica ali na boca, muda as células, né, aumenta o tipo de células cancerígenas e tal. Então, sempre fazer um check-up, assim, né? Não melhorou em 3 semanas alguma lesão, alguma dor, enfim, procurar um especialista. Então, o marco é 3 semanas, 21 dias. Não melhorou, procure especialista. Procure um especialista. Principalmente para voz, né? Muita gente chega com rouquidão, né? Que, fiquei rouca, minha voz sempre some. Mas a maioria, assim, 3, 4 dias se soluciona, né? Por isso, se fica 3 semanas, já é indicativo de fazer a laringoscopia, que é aquele exame que a gente disse, né? No início, para ver se tem alguma lesão nas cordas vocais também. Mesmo quando os episódios são recorrentes. Sim. Tipo, resolveu... Eu tenho afonia, né? Que é falta de voz ou que começa a falhar. Em 3, 4 dias resolve, mas eu tenho esses episódios recorrentes no ano. Digamos, 3, 4 vezes no ano. Sim. Também é um sinal de alerta. É um sinal de alerta, que às vezes pode ser até um erro de uso de voz, que melhora com fonoterapia, por exemplo. Né? Que é coisa simples. Geralmente, você vê, desculpa, cortei, mas geralmente é crianças líderes que ficam gritando. Sim, professoras, comunicadores. Comunicadores, professores, cantos, tem gente que faz coral 2 vezes por semana também, né? Pode estar usando a voz errada. Então, pode ser uma coisa simples que melhora com fonoterapia, ou pode ser início de um câncer que às vezes aumenta, diminui, vasculariza, daí diminui. Então, são episódios que a voz vai e volta, Isso é um sinal de alerta para fazer exame. Então, a prevenção tá em primeiro lugar. Tá em primeiro lugar. Alguma informação que você acha importante, Tati, deixar para os nossos telespectadores e ouvintes? Eu acho importante a gente comentar um pouquinho agora do frio, que é como o uso de ar-condicionado, fogão a lenha, que esquentam o ambiente e acaba ressecando o ambiente. E isso dá dor de garganta,
né? Isso é muito comum, porque daí seca o ambiente, você fica falando, conversando e tal, seca a garganta e dá um tipo de dor de garganta. Então, no frio, que você tá mais exposto a ar-condicionado ou mudanças de temperatura, a hidratação é muito importante. E acaba sendo um problema porque a gente vê que se diminui a ingesta, né? Sim. E muitas vezes até a dúvida que as pessoas têm é se o chá ou outros, né, chimarrão, café, substitui a ingesta de água, né? Infelizmente não. Né? É igual aquela atividade física. Mas eu trabalho o dia inteiro eu tô andando, mas é diferente. É diferente, né? Então a mesma coisa para hidratação, tanto do corpo como para as vias aéreas, sim, é a água, é né? Água, é insubstituível. Uhum. Então é uma pergunta que eu sempre friso porque é sempre recorrente, né? Sim. Então a água é universal, não substitua. Então gostaria de agradecer, Tati, por ter aceito o nosso convite, né, por participar do nosso episódio. Gostaria de deixar uma lembrancinha da tua rádio aqui, muito obrigada, da Deliciare. Muito obrigada, Dr. Jefferson. Muito obrigada à equipe da rádio, que sempre está nos auxiliando, pelo convite. Sempre que precisar, estarei disponível para vocês. A gente que agradece e em breve talvez chamamos com outros temas otorrino que sempre são amplos, né? São bem amplos. Para conversarmos. E gostaria de agradecer também mais uma vez aos nossos patrocinadores, ao Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Móveis, a Ticiane Laboratórios, ao Dr. Rodrigo Balotin, urologista, ao Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciare, a GSB Áudio e Vídeo e ao Odonto Rigo. E gostaria de convidá-los para nos acompanhar na próxima semana com mais um episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast. Até lá!